vamos ver então o primeiro exemplo aqui dele do grama. Então, quadrado é homem, círculo é mulher. Aí essa linha vertical aqui representa casamento entre os dois, cruzamento, como você quiser. Saindo uma linha vertical e depois uma horizontal são os filhos desse casal, os filhos do casal. Eles tiveram um menino e uma menina. Essa menina se casou com outro rapaz. E aqui nós temos um ponto de interrogação para saber sobre o filho. A pergunta é a seguinte. Assim, os quadrados aqui, os dois homens, estão pintados com a cor negra. Isso significa que eles são insensíveis ao PTC. Quer dizer, eles não sentem o gosto amargo. Qual o genótipo deles, pessoal? Se eles não sentem o gosto amargo, para sentir o gosto amargo, a pessoa tem que ser dominante. Qual é o genótipo do indivíduo 3 e 5? Peraí, repete, eu me perdi a pergunta. Então, eu tenho um heredograma que mostra uma família, um casal, teve 2 filhos, e essa menina casou com um rapaz. Tanto o irmão dela quanto o marido dela são sensíveis ao PTC, quer dizer, sentem o gosto amargo em alguns alimentos, tá? Qual é o genótipo deles, do 3 e do 5? Genótipos são as letras, pessoal, representam os genes. Recessivo? Recessivo, porque a gente acabou de ver que quem é insensível ao PTC, ó, é izinho, tá? Aqui ele tá usando a letra I. Eu posso usar qualquer letra? Posso. Desde que o problema não te dê a letra para você usar, você pode usar a letra que você quiser. Cuidado com algumas letras que são difíceis de identificar quando você está escrevendo ou resolvendo assim manuscritamente um exercício, com a letra que você não identifica o maiúsculo do minúsculo, tá? Então, o insensível, quer dizer, aquele que não sente o gosto amargo, ele é recessivo. Então, aquelas duas pessoas ali, o número 3 e o número 5, são izinho. Bom, se eles são izinho, gente, porque eles são insensíveis, qual é o genótipo dos outros aqui? Eu consigo saber? Eu consigo saber pelos pais, ó. Os pais, eles são diferentes do filho, certo? Então quer dizer que eles são sensíveis, porque eles não estão pintados. Se eles são sensíveis, eles têm pelo menos um gene azão cada um. Mas eles tiveram um filho sensível. Para esse filho ser sensível, ele tem um Azinho e um Azinho. Vamos usar a letra A aqui para ficar mais fácil. Então o pai é azão Azinho, a mãe é azão Azinho. E a mãe mandou o azinho pro menino e o pai mandou o azinho, por isso que ele saiu insensível, tá? A menina, por sua vez, ela recebeu um azão. De quem veio o azão? Não dá para saber. Não dá para saber. Então a gente sabe que ela é azão, mas não tem como eu saber se ela é azão, recebeu os 2 azão do pai, ou azinho. Como que eu vou descobrir? Depende do filho que ela vai ter aqui, tá? Então, ele está perguntando, heredograma abaixo, analisa a sensibilidade de uma família ao PTC, calcule a probabilidade do casal 4 e 5, esse casal aqui, gerar uma menina insensível ao PTC, sabendo-se que o caráter em questão é condicionado por um par de alelos autossômicos. O que é alelo, pessoal? É aquele gene que determina a mesma característica, certo? Como é que eu vou resolver isso? Eu sei o genótipo do pai, que é azinho. A mãe, eu sei que é azão, tá? Então, se a mãe for azão, qual é a probabilidade dela ter um filho insensível? Ela tem azão, vamos supor. Ela só vai mandar um azão aqui pro filho. O pai tem azinho, vai mandar um azinho para cá. Qual é a probabilidade dela ter um filho recessivo? Nenhuma, 0, tá? Se ela for azão.
Se ela for azão, azinho, ela poderá mandar um azão e o pai vai mandar um azinho. Mas ela tem um azinho, então ela pode mandar um azinho e o pai um azinho. Então, qual seria a probabilidade? 25% de chance. Vamos ver a resolução. Olha só. Então, aqui, a primeira coisa que a gente faz é colocar os genótipos dos indivíduos, tá? Então, eu sei que esse casal aqui é heterozigoto, ou seja, tem um isão, izinho, porque eles são sensíveis ao PTC, e o número 3 e o número 5 são insensíveis, então eles são recessivos. A número 4, eu sei que ela é sensível, então ela tem um isão, que ela pode ter recebido tanto do pai quanto da mãe. Mas eu não sei qual é o outro gene que ela recebeu aqui. Como eu vou saber? Só vou saber depois que nasceu o filho. Então aqui eu vou ver a probabilidade nos dois casos. Se a probabilidade condicional, no caso do número 4, ser isão, izinho, tá? Se ela for... Tem alguma coisa errada aqui. Peraí, deixa eu ler de novo. Calcule a probabilidade do casal 4 e 5 gerar uma menina... desculpa, insensível ao PTC. Beleza. É que a gente não falou de probabilidade, né? Então tá. Primeiro eu vou calcular a probabilidade do número 4 ser isão, izinho. Então ela tem 50% de chance, né? 2/3 de ser isão, izinho, porque os pais dela são isão, izinho, isão, izinho. Então ela tem aqui 50% ou 2/3 de chance de ser sensível. Para nascer uma menina ou um menino, é sempre meio. Por quê? Porque só tem dois sexos, né? O menino ou menina, então é sempre meio. Aí a probabilidade de nascer um bebê izinho, izinho. Então ela é isão, izinho, o marido é izinho, izinho. Então eu tenho aqui 50%, né? Meio. Probabilidade da criança ser sensível, insensível. Meio. Só que a probabilidade do bebê nascer do sexo feminino também é meio. E a probabilidade da mãe ser isão, izinho é 2/3. Então eu vou multiplicar tudo isso, fazer 2/3 vezes meio. A probabilidade é 1 em 6 desse casal ter uma filha, né, uma menina insensível, ou seja, recessiva, que não sente o gosto da substância amarga. Deixa eu ver uma coisa aqui, pessoal, se tem a questão da probabilidade aqui. Deixa eu ver. Vamos voltar um pouquinho. Vocês já estão aprendendo probabilidade em matemática? Não, prof. Não? Então vamos falar um pouquinho da teoria da probabilidade para vocês entenderem um pouquinho o que eu falei lá, ó. Probabilidade é a ocorrência de um evento, tá? A chance que esse evento tem de ocorrer dividido, ó. Então aqui é o seguinte, dividido pelo que pode acontecer. Então, a fórmula da probabilidade, a probabilidade é número de eventos desejáveis, quer dizer, o que eu espero que aconteça, dividido pelo que pode acontecer, número de eventos possíveis. Se a gente falar no lançamento de um dado, o dado tem 6 lados, não é viciado, tá? Porque dados de cassino, de lugares que jogam assim, eles são preparados para que a pessoa perca, né? Tem um lado mais pesado, para sempre cair do lado 1, enfim. Se eu jogar um dado, que tem 6 lados, lógico, né? Qual é a probabilidade de cair a face com o número 2, né? Então, evento desejável, eu quero que saia o número 2. Mas o que pode acontecer? Pode sair o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, eu tenho uma chance em 6 de sair o número 2. Tudo bem? Quando você tiver dúvida na questão da probabilidade, você joga nessa formulazinha aqui que é bem simples. O dado tem 6 lados.
E então eu vou colocar aqui tudo que é possível de acontecer. Pode sair o 1, pode sair o 2, pode sair o 3, o 4, o 5 e o 6. Mas eu quero apenas saber a chance que eu tenho de tirar o número 2. Então eu só tenho o número 2, então é uma chance em 6 disso acontecer. Aqui, ó, regra do E. O E é quando a gente tem que fazer a multiplicação das características, tá? Então aqui vamos ler o problema. Ó. A probabilidade da ocorrência simultânea de eventos independentes, a ocorrência de um não depende da ocorrência do outro, é obtida por meio da multiplicação das probabilidades isoladas de ocorrência de cada evento. Então vamos ver o exemplo. Considere que o gene azão determina a pigmentação normal e o gene azinho, o albinismo. Todo mundo sabe o que é albinismo? Aquela pessoa que não tem uma substância chamada melanina no corpo, então ela é muito branca, o cabelo é branco, os cílios é branco, a sobrancelha é totalmente branca. Ela não tem essa proteção que é a melanina, as células dela não produzem melanina, então ela é uma característica genética, não é uma doença, é uma característica genética dela, ela é albina, tá? E quem não é albino, ou tem um gene dominante, ou tem os dois dominantes. Então, se a pessoa for azão, ela nunca terá um filho recessivo, né? Mas se eles tiverem um azão e um azinho, como é o caso do casal aqui, ó, qual a probabilidade de um casal heterozigoto gerar uma criança do sexo feminino e albina? Então, primeiro a gente faz o cruzamento do casal heterozigoto, tá? Qual é a chance dessa criança nascer albina? Uma chance em 4. Tem 4 probabilidades, apenas uma aqui. Então, é 1/4 ou 25%. Qual é a chance dessa criança ser menina? É meio. Então, a chance dessa criança ser menina e albina, para eu saber essa probabilidade, eu vou multiplicar 1/4, que é a chance dela ser albina, vezes meio, que é a chance dela ser uma menina. Então, a probabilidade desse casal ter uma filha albina é uma chance em 8. Ou seja, ela vai acontecer? Não. Pode acontecer? Pode. Tá? Mas é uma chance pequena, né? Não tão pequena quanto ganhar na cena, mas é pequena. Aí, aqui nós temos a regra do... Então, a regra do... Lá era a regra do E. Quando eu quero uma criança do sexo feminino e albina, eu vou multiplicar as probabilidades, tá? Vamos de novo, ó. Primeiro eu calculo a probabilidade dele ser albino, depois eu calculo a probabilidade dele ser uma menina e vou multiplicar essas probabilidades. P1, que é essa daqui que eu calculei, da criança ser albina é 1/4, e P2, a chance dela ser uma menina é meio, então vai dar 1/8 de chance dessa criança. Essa é a regra do E, tá? Sexo feminino e albina. E a regra do O, olha só, considere o gene azão que determina a pigmentação normal e o gene azinho o albinismo. Essa informação sempre vem no problema, tá, gente? Sempre vai te falar qual é a característica que está sendo trabalhada e quem é a dominante, quem é a recessiva. Desculpa. Aqui o problema é o seguinte: qual é a probabilidade de um casal heterozigoto gerar uma criança do sexo feminino e albina ou uma criança do sexo masculino de pigmentação normal? Então, primeiro, faça o cruzamento, tá? Então, mesma coisa, o casal heterozigoto, e aqui são as probabilidades. Então, primeiro, probabilidade de nascer do sexo feminino é meio, certo? Nós já calculamos a probabilidade dessa criança ser albina, é 1/4. Então, a chance dela ser menina e albina é 1/8. E a probabilidade dele ser menino e pigmentação normal. Menino é meio. Pigmentação normal, todo mundo que tem o azão aqui é normal, então seria 75% ou 3/4. Então, meio vezes 3/4, 3 chances em 8 ou 3/8 desse casal ter um menino de pigmentação normal, né?
Agora, o que ele quer aqui? Ele quer saber ou uma coisa ou outra. Então, eu calculo as probabilidades separadas, 1/8 de ser de sexo feminino e albino, e calculei a probabilidade de ser um menino normal. Mas eu quero saber uma coisa ou outra. A probabilidade geral é 1/8 mais 3/8. Eu vou fazer uma soma de fração que vai me dar uma chance de de 50% disso, de uma dessas duas coisas acontecer. Então, lá era a regra do E. Na regra do E, você multiplica as frações. Vamos ver de novo rapidinho. Você multiplica as probabilidades, tá? Regra do E. Eu quero isso e isso. Eu quero saber isso e mais isso. Aí você multiplica tudo. Tá vendo? Ó, probabilidade 1 e probabilidade 2, você multiplicou, deu uma chance em 8. Na regra do OU, você soma as frações. Tá? Espero que vocês saibam fazer isso em matemática, né? Você tem que manter a base e tirar o mínimo divisor comum, máximo divisor. Eu nunca sei se é MM. Enfim, tem que fazer lá uma conta matemática. MMC, sei lá. Aqui é uma probabilidade condicional. Em certos casos, o cálculo de probabilidade de um evento depende previamente de uma condição. Nesse caso, deve-se primeiramente calcular a probabilidade da ocorrência dessa condição. O valor obtido da probabilidade condicional será utilizado posteriormente no cálculo da probabilidade do evento desejado. Então vamos ver aqui polidactilia, que é aquela situação da pessoa ter mais que 6 dedos, tá? Ou na mão, ou nos pés, ou nos dois. É uma característica condicionada por gene dominante, que é o pesão. Então isso aqui é informação, gente. No problema de genética, as primeiras linhas são informações. Aí vem o problema. Considere Roberto, rapaz, portador de polidactilia e filho de pais polidáctilos heterozigotos. Ocorre que Roberto engravidou Marcela, de fenótipo normal, 5 dedos. Qual a probabilidade de Marcela gerar uma criança normal? Vamos ver aqui a resolução, né? Então eu tenho aqui polidáctilo, ele é dominante, então a pessoa é pesão, pesão ou pesão, pezinho. E se a pessoa não tem os 6 dedos, ela é recessiva, pezinho, pezinho. Se os pais do Roberto, né, pai e mãe do Roberto, forem heterozigotos, não, ele é heterozigoto, os pais são heterozigotos, tá aqui, ó, considere Roberto, rapaz, portador de polidactilia e filhos de pais polidáctilos. Então, o pai e a mãe do Roberto têm o gene para 6 dedos, eles são heterozigotos, tá? Mas caramba, que não segura isso, não posso mexer no mouse. Aí o que acontece? O Roberto, ele tanto pode ser dominante, pesão, pesão, ou seja, só ter gene para 6 dedos, ou ele pode ser heterozigoto, pesão, pezinho, certo? Condição: Marcela vai gerar uma criança normal se o Roberto for pesão, pezinho, lá em cima. Porque o normal, gente, é recessivo, né? Porque ele não vai ter os 6 dedos, vai ser 5. Então, se o Roberto for pesão, pezinho, a chance Peraí que eu tenho que pensar. Um minutinho. Então, vamos lá, de novo. A Marcela vai gerar uma criança normal, ou seja, que não tem os 6 dedos, se o Roberto for heterozigoto, tá? A Roberta, ela é normal, então ela é recessiva, ela é pezinho, tá? Aqui, ó, cruzamento. Caramba, eu não consigo mexer o mouse. Aqui, ó, o cruzamento do Roberto e da Marcela. Então, se o Roberto for pesão, pezinho,
A Marcela, a gente já sabe que ela é pezinho, pezinho. A probabilidade dele ter uma criança com 6 dedos é 100%, né? Não, desculpa, 50%, tá? Então, esse casal aqui teria 50% de chance se o Roberto for pezão, pezinho, terá 50% de chance de ter um filho com 6 dedos e 50% de chance de ser com 5 dedos. Mas o Roberto, gente, ele é dominante, certo? Então, ele tem 3 quartos. Aqui eu não vou levar em consideração pezinho, pezinho, porque a gente já sabe que ele é dominante. Então, esse cálculo aqui, esses 25% não vão entrar. Só um minutinho, pessoal. Só um segundinho aqui. Peraí. Só um minuto. Ô, Matheus! Matheus! Abre a porta aqui pra ele. Deixa trancado. Vai tocar a porta do lugar. Desculpa, gente. Probleminha doméstico aqui. Então, de novo, né? Ai, caraca. Aqui. O que acontece? Eu tenho aqui o cruzamento para saber se o Marcelo é pezão, pezinho. E para ele ter um filho normal com a Marcela, ele tem que ser pezinho, pezinho. Ele tem que ser pezão, pezinho, né? Então, a gente já sabe que ele é dominante, então eu não considero essa característica recessiva aqui. Então, vou considerar aqui os dominantes. Só que dominantes eu tenho 3 chances e ele tem que ser pezão, pezinho, heterozigoto. Então, eu tenho 2 chances em 3 do Marcelo ser heterozigoto. A Marcela não, do Roberto. A Marcela já é pezinho, pezinho. Então, se o Roberto for pezão, pezinho, e a chance dele ter com a Marcela um filho normal é meio. Só que eu tenho que, para acontecer isso, eu tenho que saber a probabilidade que ele tem de ser heterozigoto, que é 2 chances em 3. Aqui, ó, 2 chances em 3, tá? Então, aqui é uma probabilidade condicional. Para que isso aconteça, eu tenho que multiplicar a probabilidade dele ser, como chama? Heterozigoto com a probabilidade dele ter uma criança normal. Então, eu vou multiplicar 2/3 vezes meio, que dá uma chance em 3 dele, com a Marcela, ter um filho assim. É uma probabilidade condicional. Porque para ele ter esse filho normal, ele não pode ser pezão, pezão, tá? Então, eu não posso levar em consideração isso aqui. Então, é uma probabilidade. Quer dizer que vai acontecer? Não, não vai acontecer, tá? Não vai acontecer. Quer dizer, pode acontecer, não é que não vai. Pode acontecer, tá? Então, pessoal, isso aí é um pouquinho de probabilidade que a gente trabalha na genética, tá? Vocês estão entendendo? É tão ruim, né, dar aula assim, não tá vendo a cara de vocês. Não sei quem tá dormindo no sofá, quem só deixou rolando a coisa aí, mas enfim. Aqui, olha, pessoal, tem aqui um heredograma. De novo, heredograma é essa representação gráfica da família, quando eu quero estudar uma determinada característica numa família. Então, eu tenho aqui de novo, né? Os círculos são mulheres, os quadrados são homens. Essa ligação aqui é casamento, aqui são os filhos. Então, eu tenho aqui 2 casais, o casal 1 e 2, casal 3 e 4. Casal 1 e 2 teve 2 filhos,
um menino e uma menina. Casal 3 e 4, a mesma coisa. Sendo que os indivíduos 1, 3, 4, 6 e 7, eles têm 6 dedos, tá? Ou seja, eles são polidáctilos, tá? E o casal, o número 2, 5 e 8, sempre a gente numera, tá, gente? Linearmente as gerações no heredograma, então eu vou numerando, né, linha por linha, tá? O número 2, o 5 e o 8 tem 5 dedos, então eles são dominantes, não, desculpa, recessivos, e todos os outros são dominantes, né? Aí ele está perguntando aqui, qual é a probabilidade do indivíduo número 9 nascer com 5 dedos e do sexo masculino? Eita, 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 como é que a gente vai resolver isso, gente? Olha só. P1, probabilidade 1. Primeira probabilidade que eu tenho que calcular é a probabilidade do número 7 ser heterozigoto. Por que ele tem que ser heterozigoto? Porque os pais são polidáctilos, são dominantes, mas para ele ter um filho com 5 dedos, ele tem que ter um gene recessivo. Então os pais aqui são heterozigotos, tem que ser pesão, e ele também. Qual é a probabilidade dele ser pesão, né? 2/3. 2 chances em 3 dele ser pezinho, tá? Aí eu vou calcular a segunda probabilidade, que é do número 9 ser do sexo masculino. Isso é fácil, sempre que falar em sexo é meio. Sempre existe 50% de chance de ser menino, 50% de chance de ser menina, tá? E a probabilidade 3 é a probabilidade do número 9 nascer normal, ou seja, pezinho. Aqui, por que eu não calculei a probabilidade da mãe ser pezinho? Porque eu já sei que ela é pezinho, porque ela tem uma mãe recessiva, pezinho. O pai, a gente não, a gente sabe. O pai é heterozigoto. Como é que eu sei que o pai é heterozigoto? Porque ele teve um filho recessivo. E para esse filho ser recessivo, a mãe mandou um pezinho, o pai mandou um pezinho, tá? Se a mãe mandou um pezinho aqui, o pai é que mandou o pezão. Então ela é assim, ela é heterozigota. Aí eu vou calcular a probabilidade do indivíduo 9 ser normal, ou seja, pezão, é 1/4. Porque se o casal aqui for pezão, é 1/4 de probabilidade. Como eu quero saber a probabilidade de tudo isso, eu tenho que multiplicar essas frações. Probabilidade do número 7 ser heterozigoto, a probabilidade do número 9 ser um menino e a probabilidade do menino ser normal. Então essa é a probabilidade condicional em heredogramas. Dá uma chance em 12. Tudo bem? Tá bom. Vamos aqui de novo para ficar um pouquinho mais fácil essa questão dos heredogramas. Então aqui, ó, já falei, né, que é um casal, pai, mãe, homem, mulher, filho. Aqui são os filhos. Quando você tem dois quadradinhos ou 2 círculos ligados por um traço, quer dizer que são gêmeos idênticos, monozigóticos, quer dizer que são idênticos. Se não tiver o quadradinho ligando, só aqui ligando os dois, são gêmeos dizigóticos, são aqueles gêmeos que não são idênticos. Quando tem 2 linhas assim, que significa que eles são primos, tá? Quando os quadrados ou círculos estão pintados, é a característica que está sendo trabalhada. E aí nós temos herança autossômica recessiva ou autossômica dominante. O que é uma herança autossômica? É uma herança genética que estão nos cromossomos que não são sexuais. Cromossomos autossômicos são cromossomos que determinam todas as características do nosso corpo. Não estão localizadas, essas características não estão nos cromossomos sexuais, tá bom? Algumas características estão ligadas ao cromossomo sexual, que é o que a gente chama de herança ligada ao sexo, mas não é o caso aqui. Então aqui, ó,
os indivíduos pintados em preto são portadores de uma anomalia genética, enquanto os pintados em branco são normais. Então aqui quem é branquinho é normal e quem tem o quadrado pintado de preto tem uma herança autossômica recessiva. Aqui do caso 1, e aqui no caso 2 é uma característica dominante, tá? Porque vamos ver aqui, ó. Essa característica, quem tá pintadinho de preto é quem tem a herança genética, tá? Nesse caso aqui, gente, eu tenho um casal que não apresenta a mesma característica do filho. Então, significa que eles são dominantes e são heterozigotos, porque para esse filho ser diferente dos pais, eles receberam um azinho de cada, esse menino recebeu um azinho de cada um. Então, essa característica que essa criança está apresentando é uma anomalia recessiva, tá? E é dessa característica que nós estamos falando. Isso no caso 1. No caso 2, nós estamos falando de outra herança. No caso aqui, os pais apresentam a herança dominante e o filho é normal, que não tem a característica. Então, nesse caso aqui, para esses pais terem essa herança genética aí dominante, eles também são heterozigotos porque eles tiveram um filho que não tem a mesma característica que eles, que é recessivo. Vocês estão entendendo, gente? Tão ruim assim. Tô triste. Vocês estão acompanhando o esquema no computador ou no celular e estão acompanhando aí o que eu tô falando? Vocês não estão dormindo, né? Vocês não estão me enganando? Não, pro, a gente tá aqui, cara. Não dá pra entender. Gente, não me engana não, tá? Porque eu não tenho dinheiro pra pagar psicólogo. Eu não posso ser rejeitado, tá bom? Estamos vivos aqui escutando. Mas a gente tá aqui, pro. Vocês estão entendendo? Ó, existem nem sempre os símbolos que são pintados aí, né, são de características recessivas, tá? Como que eu vou saber isso? Olhando o heredograma em si. Então, se eu tenho aqui um casal que ele não tem a característica do filho, eles são dominantes, tá? E o filho é recessivo. Ao contrário aqui, o filho não tem a característica dos pais. Os pais são sempre dominantes e o filho é recessivo. Tá certo? Então, como eles estão pintados, a característica que esses pais têm é uma herança genética dominante. E o filho não tem essa herança genética dominante. Isso é chamada herança autossômica recessiva, no caso 1. E aqui, herança autossômica dominante, no caso 2. Só para encerrar a aula, vamos ver um exercício aqui, né? No heredograma, os indivíduos pintados em preto apresentam miopia, enquanto que os indivíduos pintados em branco apresentam visão normal. Admitindo-se que a característica analisada é condicionada por genes autossômicos, resolva o que se pede. Determine o genótipo de todos os indivíduos do heredograma. Isso é fácil, pessoal, ó. Então, primeira coisa, quem não está pintado aqui tem visão normal. E quem está pintadinho, os 5 e o 12, são míopes. Isso quer dizer o quê? Quem é dominante aí? Os brancos, né? Os quadrados brancos. Gente, não é racismo isso, tá? Pelo amor de Deus. Não é nada disso, é só o esquema do heredograma. Então aqui, os quadrados e círculos que não estão pintados têm a característica dominante. Esse casal aqui, ele teve um filho recessivo. Então, vamos colocar aqui como letra A, tá? Ficar mais fácil. Eu não sei que letra que eles vão usar aí, mas tá bom. Então, o pai e a mãe aqui, eu já sei que eles são heterozigotos. Por que eu sei que eles são heterozigotos? Eles são azão-azinho, porque eles tiveram um filho azinho-azinho. Eu consigo saber que o número 5 e o número 12 são azinho-azinho, porque eles têm a característica que os pais não têm. E eu consigo saber que esse casal aqui é heterozigoto e esse casal 7 e 8 também é heterozigoto. Por quê? Porque ele também teve um filho azinho-azinho. Certo? Se esse casal teve um filho azinho-azinho, então eu consigo saber
o genótipo do 1, do 2, do 5, do 7, do 8 e do 12. Vocês estão acompanhando? Ok. Agora, todos os outros aqui, o 3, o 4, o 6, o 9, o 10 e o 11, eles têm pelo menos um gene dominante. Agora, eu consigo saber o outro gene? Não, eu não consigo porque eu não tenho todos os genótipos dele. Quando eu não consigo determinar o genótipo completo, eu deixo esse tracinho que tá aí, tá vendo, ó? Então, o casal número 1 e número 2 é azão azinho, o 7 e 8 é azão azinho, o 5 e o 12 azinho azinho. Os outros, eu só tenho certeza que eles têm um gene dominante, que é o azão. Aí eu não consigo saber se ele é azão azinho, ou quem é azão aí. Então eu deixo um traço no outro gene, tá? Que tipo de herança é a miopia? Ué, se eu tenho só 2 casos aqui, e nesse caso os pais são diferentes, é uma herança recessiva. Herança autossômica recessiva, tá certo? Qual é a probabilidade do casal 7 e 8 gerar uma criança míope? 1/4. Eles são heterozigotos, tá? Lembra, eles são azão-azinho com azão-azinho, ó, o cruzamento aí. E para ter uma criança míope, eles têm uma chance em 4 disso acontecer. Então, é 1/4 de probabilidade. Foi fácil esse, gente? Foi tranquilo. Foi? Graças a Deus. É tranquilo, Pro. É tipo... Não regra de 3, mas distributiva. Não é assim, na primeira vez que você vai aprender. Na verdade, vocês teriam que fazer bastante exercício disso, né? Uhum. Mas eu vou me incumbir de passar esses exercícios na próxima atividade. Calma, nada de pânico. Última atividade, último exercício, só para não deixar para a próxima aula essa parte, tá bom? No heredograma, os indivíduos pintados em preto apresentam polidactilia, 6 dedos, e os indivíduos pintados em branco apresentam 5 dedos. Admitindo-se que a característica analisada é condicionada por genes autossômicos, quer dizer, não está nos genes, nos cromossomos sexuais, resolva o que se pede. Primeiro, determinar os genótipos de todos os indivíduos. Então vamos lá, gente. 1, 4, 6, 7, 8 e 12. Qual é o genótipo deles? Recessivo? Então, mas como que eu represento? Qual a letra? Azinho. Azinho, isso mesmo. 1, 4, 6, 7, 8 e 12. Como é que eu sei isso? Porque tá dizendo lá que eles têm, quem tá pintado de preto, desculpa, falei bobagem. De branco. É o de branco que é azinho. Ai, meu Deus. Perdão. Tá vendo? Até eu me confundo, ó. Não, Pro, o de branco não é azinho? Que tem um dominante? Não, peraí. Primeiro a gente determina os que são característica recessiva. Quem que é recessivo? Quem tem 5 dedos. Quem tem 5 dedos? Quem não tá pintado de preto, certo? Isso. Então, o 2, o 3, o 5, o 9, o 10 e o 11 são azinho. Ok, beleza. Tá bom? Agora, vamos lá. O número 1, ele teve 2 filhos dominantes, mas a mulher dele é recessiva. Então, como eles são? O 1, quer dizer... O 1 não dá para eu saber o genótipo dele, porque ele só teve filhos com 6 dedos. Então, ele é azão traço. Os filhos 6 e 7 são o quê? A mãe deles é recessiva, então eles são o quê? Gente, o número 2, o número 3, o 5, o 9, o 10 e o 11 são recessivos. Tem 5 dedos. Quer dizer que eles são azinho. Uhum. Se eles são azinho, então essa número 2 aqui, ela só tem azinho para mandar para eles. Então esses 2 aqui são o quê? Um azão veio do pai, por isso eles têm 6 dedos. Mas a mãe mandou azinho para eles. Certo? Sim. Então eles são heterozigotos. Azinho. Então eu já sei o do 7. Aqui o 4, ele é azão, mas ele teve um filho recessivo. Então a mulher dele, o pai, ela, né? Ai, meu Deus do céu. A mulher é dominante, quer dizer, tem 6 dedos, mas o marido tem 5.
mas tiveram um filho com 5. Então quer dizer que ele é heterozigoto também. Então dá para saber azão azinho aqui. Sim. Tá? Então eu já sei o genótipo de todos esses. Aqui eu já sei esse daqui. Não dá para saber. Ele pode ser azão, ele pode ter recebido um azão do pai e da mãe. Ou ele pode ser um azão e um azinho. Não dá para saber, então fica azão traço, tá? E esses são recessivos. Então olha só a resposta, tá? Que a gente falou. Todos os branquinhos aí que estão pintados de branco são recessivos. Os que estão pintados de preto são dominantes, tá? Os dois únicos que eu não consigo saber essa menina, o número 1 e o número 12. Então eu não consigo saber com certeza o genótipo dela. Eu só sei que ela tem um gene dominante. Que tipo de herança é a polidactilia? Ela é autossômica dominante, tá? E qual é a probabilidade do casal 7 e 8 gerar uma criança polidáctila? Polidáctila é dominante, certo, gente? Então, todo mundo que tem azão aqui, ó, é polidáctila. Então, ele tem 3 chances em 4, esse casal aqui, tem 3 chances em 4 de ter um filho com 6 dedos. Ficou claro? Ficou, pronto. Assim, pro. Ok, então vamos encerrar. Já passou bastante da hora, vocês me desculpem, tá? Ter passado, mas eu não queria deixar essa parte do heredograma para aula que vem, tá bom? Então, vou lembrar vocês de novo que tem uma atividade lá no Google Class que eu vou fechar amanhã meio-dia, tá bom? Todo mundo que não se identificou aí no chat tem que colocar o nome e a série. E se tiver alguma dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp, tá bom? Um beijo para vocês, boa semana, até a semana que vem. Fiquem com Tá Deus. bom, Tchau, professora. Obrigada. Tchau, tchau. Pro. Obrigada pela aula. Tchau, professora. Obrigado pela aula. Tchau, obrigada a vocês. Espero que vocês tenham entendido.
de vez em quando eu quero passar a captura na tela, entendeu? Normalmente são os mesmos. Mas eu não gravo de cabeça. Foi isso só que aconteceu? Apodreceu meu abacaxi. É sério, é verdade. Eu falei, não é possível. Cheio de queimada é porque ele tá mexendo lá em cima na porta, tá? Fecha a porta aí que eu não tô aguentando não. É? O meu pé só. Não pus a meia ainda. Tá com frio, é? Só no pé. Por que eu não pus meia? Tênis. Às vezes eu tenho que colocar o tênis, só o chinelo assim não rola não. É porque, sei lá, não tava com frio, agora deu frio de ficar parado aqui. É, não tá fazendo nada, né? Eu não acredito que você tá fazendo isso. Tô. Pelo amor de Deus, isso é coisa do onça, meu. Não tem como Não eu usa fazer mais isso. não precisa. Eles colocam o nome, tudo lá, Joaquina de Souza, segundo dedo. Aí eu tive que sair, porque travou, eu não conseguia permitir os alunos, daí eu falava Perdeu assim, tudo. aí falaram assim, professor, sai e entra outra vez, que quem sabe, peraí, vou fazer isso. Aí perfeito, consegui e tal, só que some tudo. Aí o professor precisa colocar lá o nome, eu falei assim, vocês que sabem, não tem problema, tá? Vocês que sabem. A Teovina falou pra gente, nossa, a menina do segundo A entrou na minha aula. Você perdeu. Aí a Teovina fala um montão de merda. Eu tenho algumas gravações e eu tenho capturas de alguns dias. Entendeu? Se precisar, é de alguns dias. Se falar alguma coisa, desculpa, meu. Desculpa, não é assim que funciona, tá? Eu não fazia no começo, mas depois ela falou pra fazer, tô fazendo. É pouco também, 20 alunos, 30 no máximo. Não, pelo amor de Deus. Hoje Não vai servir pra nada, porque eles falam, a senhora não tá considerando as aulas? Aí eu falei, você tá entrando em todas? Não tô. E aí? Mas olha, pra mim são os mesmos. De vez em quando aparece um que também faz parte da turma, mas assim, às vezes falha uma, outra aula, entendeu? Por exemplo, a aula de sexta-feira é a metade do que entra. Sexta-feira passada eu soquei matéria, foda-se. Nossa, eu tô dando muita matéria, mas, meu, muito chato esse negócio. A gente não sabe se eles estão vendo, se eles estão olhando. Eu tô falando um monte de coisa aqui que teria que estar fazendo. Saco. Então, eu vou te dar uma dica. Fala. Aí, eu falei assim, então, eu fui meio que rápido, eu já passei tudo que eu tinha que passar, inclusive a matéria da próxima quinzena. Que vou colocar a lista a semana que vem, certo? Que é da quinzena, que é a última quinzena. Então hoje é para tirar dúvida. Eu falei, vocês estão de brincadeira? Não tem dúvida, eu não acredito. Não, professor, eu não comecei a fazer ainda. Eu falei, então, a gente não combinou que vocês tinham que pelo menos olhar, ver o que tinha dúvida. Então, não é possível. Aí a Natália... Gente, se Kaique Rodrigues segundo A também entrou errado na aula, né? É um bando de chupa. Não é possível um negócio desse. Aí a Natália falou assim, então, aqueles últimos lá que é da recuperação e aprofundamento. Eu falei, ótimo, Natália, perfeito, é dúvida, né? Todos aqui, ótimo. Ela tem dúvida de tudo, perfeito. Aí rolou. Mas aí a gente fica conversando um pouco, né? Esse lance de não obrigatório, esquece, terceiro ano não vai. Eu esqueci de perguntar pro segundo, mas já tinha perguntado, então me disseram que não vão. A menina, a Júlia Moreira, falou assim, não, minha mãe falou assim, enquanto não for obrigatório, você não vai. Você só vai se você for vacinada, senão você não vai não. Se for obrigatório, a gente vai ver como é que nós vamos fazer, certo? Mas... porque eles correm risco de pegar, né? Óbvio, é isso que eu falei pra você. De repente você fica assintomático, não tem nada, mas você passa pra tua casa inteira, ó, pra tua família inteira. Aí uns vão de ônibus, outro é o pai que leva, a mãe que leva, não é todo mundo. Aí a Teovina falou... o problema é a condução. Que provavelmente a gente vai fazer como o pessoal tá fazendo. Vai ficar um período lá e tem que vir pra casa pra dar aula. Mas é só até o meio-dia, tem que vir embora. Que bosta que vai ser. Vou ficar lá presa meio-dia e depois dar aula à tarde. Só que eu vou falar pro Ney. Eu falei assim, nem adianta me colocar 1h da tarde, porque eu vou sair daqui ao meio-dia, até eu chegar em casa, eu vou almoçar com calma. A minha aula é 2 horas. Se quiser, se não quiser, meu amigo, esquece. 1h da tarde eu não vou dar aula pra nem 1h30, 2 horas. E o pessoal que vai estar na escola, a gente vai dar 2 vezes a mesma aula, é isso? Deixa eu te falar, na escola você não dá porra de aula nenhuma. Primeiro, porque não aparece ninguém. Já começa por aí. Se aparecer, então, qual a sua dúvida em relação a essa mídia? Nenhum, porque eles não assistem, certo?
Não, eu entrei na aula de terceiro ano, tá entrando ninguém na minha aula de terceiro ano tá, à Do noite. segundo ano só entra a Laura Pavani. Eu sei, eu entrei lá, tem seu Você nome deu, lá. você deu aula para ela o ano passado, primeiro ano? Dei. Então, ela é ruinzinha? É, Nossa, aí Teugina ontem comentou comigo, eu falei, Teugina, mas ela é ruinzinha. Aí eu vi ontem, ela não é ruimzinha, ela é péssima. eu puxei a planilha da outra atividade, aparece o nome dela lá, né? Ela faz tudo, ela tá todas as aulas do lado do centro de mídia, tudo, assiste todas. Não acertou nenhuma questão, cara. Ela é bem ruim. Mas ano passado ela quase não fazia nada. Ela demorou pra aparecer. Pra É. começar a fazer, porque assistir Então, aula mas mesmo. ó, não assiste. mas ó, tem que levar em consideração que ela assiste todas as aulas. Pelo menos tá ali, eu falo boa noite, ela responde. Se eu perguntar alguma coisa, ela responde. Ah, então ela fala, já é alguma coisa. É. Então ela tá ali, ela faz todas as atividades do CNI, faz prova, aquela coisa toda. Todas as minhas atividades ela faz. Só que Cara, assim, tá gravando tudo que eu tô falando aqui, que besta.